você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Ó, vamos lá, uma parte aqui do livro Pão Nosso, vem com a questão 108, oração. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, Paulo. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exige resultados imediatos, por desconhecer qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadíssimos. Desgastam-se e consomem valiosa energia nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina, ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau. Perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito, de se transferires para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidente sintoma de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. É formoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece na flor improdutiva que o vento leva. Por isso, justifica o ensino do nosso capítulo, né? A maneira que nós precisamos estar em paz na nossa oração. Então, graças a Deus, vamos então seguir o pensamento do nosso grande mestre, do nosso grande amigo, nosso médium, Chico Xavier, através de sua proclamação, e levar em consideração essas palavras, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos em grupos para o estudo do seu Evangelho e para pedir pelos nossos irmãos que se encontram ausentes por razões diversas, para os nossos doentes, para pessoas que se encontram em desespero, as pessoas que se encontram em situação difícil, em feriados, que quase sempre nos movimentamos em situações não muito boas para o nosso espírito. Que todos nós possamos nos elevar nesse instante, através das vibrações de amor, dos espíritos amigos que se encontram lá no nosso grupo Divino Espírito Santo, que a nossa irmã seja intuída e apoiada por esses irmãos queridos e possam nos passar palavras que nos façam melhorar hoje mais do que do que fomos ontem. E amanhã, com certeza, estaremos melhor do que sejamos hoje. Fique conosco, Pai querido, nos ampare, nos ajude, proteja todos nós e esteja conosco, Pai, da nossa vida, das nossas direções, dos nossos pensamentos, sobretudo das nossas ações, nos nossos exemplos. Fique conosco agora e sempre. Graças a Deus. Ivone? Tudo bem, Ivone? Tudo bom. Mas assim, como eu já tinha falado com o Valquíria, a internet aqui, eu vim para casa da minha irmã, né, para ficar com a minha sobrinha, e a internet aqui
Acabou, toda hora ela está caindo, né? Aí eu já busquei Valquíria, para a hora que eu cair, ela levanta, né, Valquíria? Estamos todos apostos para pegar no fim da meada. Então, vamos lá. Por enquanto, está tudo Então, bem, falando né? nessa capítulo 28, que é o item de 3 a 3.4, né, que fala sobre a prece, né, dando mais clareza a todas as frases que compõem o Pai Nosso, né? E essa leitura inicial já vem o que nós precisamos para a oração. Nós temos que fazer uma prece e achar que já somos merecedores, que o que nós pedimos vai acontecer, né? Nós já sabemos, já temos esse entendimento que existe um merecimento e existe a perseverança que realmente a gente deseja para os próximos, aquilo que a gente deseja alcançar, né? Somente depois que a gente conhece, entende todos esses esclarecimentos da doutrina espírita, a gente vê, sabe, quantas coisas se perdem, né, por falta de entendimento, por falta de esforço, por falta de perseverar, né? Como disse aí o Paulo, é persistir na oração, é reconhecer e louvar Jesus, né? Não só com as palavras brilhantes, como bem falou aí no inicial, né? Mas não esquecendo sempre de glorificar e tendo sempre a pureza, a sinceridade profunda em nosso coração para nossas preces, né? Então, nós vamos ler esses itens e vamos nos socorrendo. Então, é o item 3. É o item 3, né? Que fala prece. E aí tem o item 3.1. Mas nós sabemos antes um pouquinho que em todos os nossos estudos, antes de entrarmos aqui, nós, em todos os capítulos, em todos os estudos, em todas essas trocas de experiências, de mensagens, nós sempre vemos a importância da prece que é em nossa vida, não é? Não somente para nós, mas também para todos os nossos irmãos sofredores, que sejam encarnados ou desencarnados, né? E principalmente para aqueles irmãos que ficam numa situação, né, da ignorância em não procurar a luz, e não procurar esclarecer, né, na ignorância, que para alcançar seus desejos, né, suas ambições, sua maneira de querer se mostrar, eles, né, esses irmãos que não hesitam, né, muitas vezes, de agir com grande violência contra o próximo, né? Sempre que a gente acorda, liga a televisão, primeira coisa que seja 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Nós já temos noticiários lá de pessoas que saíram de casa, foram assaltados, que foram mortos. Então, a gente vê que as pessoas, muitos desses nossos irmãos, já saem de casa, sabe, com essa intenção de assaltar, ou de roubar, ou, sabe, de fazer qualquer coisa, assim, nesse sentido tão ruim. E a gente vê a coisa tão banal, é tanta banalidade, sabe, para roubar um celular, não hesitam, sabe, em dar um tiro, mesmo depois que já está com o objeto que queriam, né, não contente, né, cometem essa violência, as coisas mais loucas que a gente imagina, né? Então, para esses, também, quando nós acordamos e fazemos a nossa prece para que tenhamos um dia, né, de paz, nós temos que fazer para esses irmãos que já acordam, sabe, ou influenciados ou não sei, mas acordam com esse desejo, ignorantes
das consequências desses atos, ignorantes das leis divinas, esses nós temos que pedir muito, sabe? Que ao acordar que de uma forma, né, alguma coisa chegue até eles e retroceda um pouco nesse caminho, porque cada vez mais fica esse entrelaçamento, né, da pessoa que cometeu a violência com aquela que recebeu, né? Nós sabemos que isso no futuro vai ser de um entrelaçamento muito ruim, né? De uma coisa muito ruim. Então, para isso, nós temos que pedir que ajude, né? E como muito bem esclarece a doutrina espírita, né, muitas pessoas rezam a oração do Pai Nosso, que é tão profunda e, ao mesmo tempo, de forma simples, mas rezam assim de uma forma tão mecânica, né, que às vezes se perde no meio da oração. Comigo já aconteceu algumas vezes, né, não sei se eu já falei, de estar fazendo uma oração assim, com uma pressa, quando chego na metade da oração do Pai Nosso, eu não sei por que eu vou falar, sabe? Porque não estou ali, meu coração não está ali. Então, temos que ter esse cuidado, né, de não fazer a oração porque eu tenho que fazer a oração, mas é aqui dentro do nosso coração, aquele momento de concentração em que nós vamos conversar com Deus. Então, temos que estar muito aberta, muito sincera na hora de não falarmos com Deus, né? Não podemos falar com Deus de um jeito qualquer. Estudamos a prece como a mãe da alma, que é buscando essa ligação. Se é buscando essa ligação com Deus, então temos que estar realmente de coração, de mente, de tudo. No item anterior, fala da oração dominical, né, explicando que ela vem do próprio Jesus, né, que é o Pai Nosso, que sob uma forma simples, uma forma verdadeira, resume todos os deveres do homem para com Deus, né? E diante disso, os espíritos, por ser essa oração tão importante e que pega para o sentido de cada uma de suas frases, né, eles adicionaram a cada uma um comentário para que assimilemos o que está contido nelas, né? Então, nós vamos ler o item 3, né, o 3.1, né? Que é Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Acreditamos em Deus, pois tudo revela seu poder e sua bondade. A harmonia do universo dá testemunha de uma sabedoria, de uma prudência e de um bom senso que ultrapassa toda a capacidade de compreensão humana. Em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e o minúsculo inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha escrito. Em todos os lugares vemos a prova de um amor paternal. Portanto, cego é quem não o reconhece em suas obras. Orgulhoso aquele que não glorifica, e ingrato aquele que não lhe agradece. Não é? Porque não tem como contestar a presença de um ser grandioso, de um ser supremo em tudo que nós vemos, em tudo que nós vivemos, em tudo que nós recebemos. Não é? Então, nós temos que louvar, glorificar e agradecer a Deus. O Pai Nosso, ele é considerado, como nós falamos, uma síntese do Evangelho, nele concentrando todo o ensinamento de Jesus, seu programa de visão e expressão de uma relação profunda e íntima com Deus. Ela, porém, corre o risco de ser viciada quando fazemos dela uma tentativa, né, de dobrar a Deus a nossa vontade. Porque muitas vezes a gente pensa que quer fazer uma barganha com Deus, uma troca com Deus, né, quando queremos isso longe, distante do Evangelho, né? Quando queremos que nossos problemas se resolvam magicamente, né? Uma responsabilidade, ostentamos diante de Deus os nossos problemas para que Ele resolva, né? Sem achar ou analisar as nossas atitudes, as nossas escolhas, e como se nós fôssemos os únicos sofredores do mundo, né? Então, como falamos, Pai Nosso,
que está no céu, santificado seja o seu nome. É de glorificar, é de agradecer e é de entender. Tem uma explicação do Agostinho, que ele diz: todas as orações da Bíblia, inclusive os salmos, se convergem nos pedidos do Pai Nosso. Percorrer todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor, que é o Pai Nosso. E diz também, e a doutrina espírita, né, sempre confirma, que essa oração deve ser tida como o principal modelo de oração cristã, com o qual se inicia todas as demais orações. Todavia, né, sempre repetindo que não devemos fazer, né, dessa forma maquinal, né, de uma forma mecânica. Tamanha a importância dela em nossas vidas. E esse Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, né? Já diz a palavra Pai, né, Pai Nosso, ela se refere a Deus, né, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como nós já sabemos. E o céu, o que significa o céu, né? O céu, quer dizer, várias pessoas podem ter uma outra interpretação, mas pode significar o universo. O que é o céu? São todos os diversos mundos habitados, né, que nós temos, né, na nossa caminhada, né, nessa busca da nossa evolução. Nós temos uma imensidade, né, de caminhos a percorrer que nos levem à nossa evolução. Santificado seja o vosso nome, mostra que devemos realmente santificar, mas santificar acreditando em Deus. Devemos crer no Senhor, né? Santificar, mas acreditar porque tudo revela o seu poder e a sua bondade. Sem isso, nós não somos nada. Sem isso, nós ficamos perdidos num vazio, né? Não, o que eu estou buscando? Quem é que pode me ajudar nessa busca? No momento de dor, no momento de sofrimento. O caminho que nós vamos percorrer é em direção a Deus. Não é que Ele que não nos abandona nunca e não nos deixa. Por isso, todos devemos reverenciar e glorificar o seu nome em qualquer circunstância. E, sabe, está tudo bem comigo, então eu louvo, eu glorifico, tá? Mas alguma coisa deu errado, então espera aí. Tá? Que não é bem assim, será que eu estou louvando? Mas, né, o que eu pedi não vou deixar de louvar, eu vou deixar de glorificar, né, de forma alguma, e cada vez mais a doutrina espírita nos explica os nossos comprometimentos, né, com tudo que nós fazemos em relação a nós, em relação ao nosso próximo. De acordo com o Espírito Emmanuel, a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que recebemos as lições divinas, caso realmente não nos entreguemos de corpo e alma a esse entendimento. E cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz, que é essa luz que a oração ilumina o nosso caminho, ilumina o nosso dia a dia, não é? Então, sua harmonização, sem acreditar no ser supremo, Criador do universo. Em todos os espaços, nos movimentos dos planetas, notamos a presença de Deus, que é o nosso Pai, que está no céu. Ninguém fala alguma coisa até aí? Ô, Ivone, eu acho assim, está incluído, inclusive, está no início do capítulo, né? Que a gente precisa compreender, dentro do nosso coração, o que é que nós estamos pedindo ao nosso Pai, né?
mesmo no nosso sofrimento e todas as nossas necessidades, nós temos que ter um parâmetro do que nós vamos pedir. Nós temos que ter que se diz, uma diretriz do que nós vamos pedir. E saber conhecer aquela nossa necessidade. Tipo assim, se você está em sofrimento por perda de uma pessoa, em sofrimento por uma dor, então você vai pedir a Deus diretamente aquilo ali, que você está compreendendo dentro de você, do seu sentimento, para que você possa pedir com o seu coração, e não apenas com palavras, né? Palavras soltas, assim, ao vento. E o Pai Nosso, a mesma coisa, porque é uma oração universal que foi colocada pelo nosso mestre para que todas as religiões pudessem usá-la nas horas que necessitasse, em todos os momentos, né? De tristeza, de alegria, de tudo. Mas é preciso que a gente entenda todas as situações criadas pelo nosso mestre ao proferir essa oração, para que nós não façamos ela de maneira mecânica, né? Senão nós vamos, Pai Nosso que está no céu, santificado mecanicamente. Assim, com essa explanação que nós estamos vendo aqui no Evangelho, quando você falar Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, você tem um conteúdo daquilo que você está falando. E isso vai passar para dentro de você, porque você está entendendo. E na hora que você proferir a frase, você vai fazer com sentimento, porque já está incluído lá no seu ser, na sua consciência. Então, a necessidade da gente entender essa explanação que vem aqui, né, abaixo da frase original, da frase típica, universal, é justamente para isso, para quando a gente pronunciá-la, pode até pronunciar várias vezes, porque ao Pai, só o que interessa é que nós pronunciemos de coração tudo que pedimos. Então, às vezes, a gente fala um Pai Nosso, muitas vezes não tem problema. Se você está dentro do seu sentimento, o que você está falando, você está entendendo o objetivo da frase, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Você pode repetir quantas vezes for, porque ela está lá dentro de você, está dentro do coração. É o que interessa ao nosso Pai. Então, por isso, esse desenvolvimento dessa oração do Pai Dominical, para que nós, ao proferirmos, possamos, né, ter noção de todas as repetições que pode fazer, que muitas vezes a gente condena e comenta entre nós somos humanos, temos essas fraquezas, né? A gente vê pessoas falando 30 Pai Nosso, 20 Pai Nosso, não importa. Se ele entendeu que cada uma dessas frases que Jesus proferiu, e dentro do seu sentimento, da sua consciência, está dentro do seu coração, ele não precisa nem terminar como você colocou aí, que às vezes a gente fica tão ansiosa e tal, que não consegue proferir as outras frases, né, do Pai Nosso. Não importa para o nosso Pai, porque ela já está lá dentro do nosso coração, porque nós já entendemos cada uma dessas frases que ele proferiu dentro do seu conteúdo maior, né, do seu conteúdo interior de nosso. Então, por isso que a gente está, assim, desenrolando, né, no dito popular, todas essas frases. Eu estou colocando isso porque quem fez a primeira explanação desse capítulo fui eu. E eu acho que isso é a coisa mais importante desse capítulo 28, é que a gente entenda que não importa o que a gente fale, não importa se a gente decorou, não importa se a gente repetiu, não importa se a gente vai ler aqui no final do Evangelho, como a gente vê em muitas frases, se nós entendemos o que está ali e que aquele sentimento está dentro do nosso coração. Então, para nos livrar dessa interpretação, às vezes, vaga, né, sem entendimento, é que tem essas explanações maiores aqui, para que nós possamos colocar dentro do nosso ser cada coisa que a gente vai pedir ao nosso Pai. E entender, como você falou, que nós vamos pedir, mas seremos atendidas dentro das nossas necessidades, do nosso merecimento. E que só a Ele compete a decisão do atendimento e a hora de atendimento. E até coloca aqui também que quando você foi no tema que eu li, quando a gente está em dificuldade e que a nossa oração ela não consegue ser dessa forma como Jesus nos ensinou, ela demora muito mais ao chegar, né, a ser entendida, a ser atendida para nós pelo nosso Pai, porque ela não ele vai ter paciência, como sempre,
ele tem, né, misericordioso, e esperar a hora que aquele pedido nosso sair do nosso coração, do nosso sentimento. Aí sim vai ser atendido, porque as nossas preces são atendidas quando sai do coração. Então, eu acho que, por isso que eu estou falando, porque no comecinho do capítulo, é bem necessário que a gente grava bastante isso, que a qualidade da nossa prece não importa, o sentimento e o entendimento do que nós queremos, que vai sair dentro de nós, da nossa consciência, do nosso coração, é isso que importa para Deus. Não sei se eu estou, assim, falando, estou indo de encontro ao que você está querendo colocar, mas eu tenho, assim, é só uma explanaçãozinha para esse iníciozinho que eu achei necessário dar uma repetida, entendeu? Desculpe aí, então vamos para outra, né? Tá bom, Ivone? Tá me ouvindo? Ivone? Oi, Ivone. Então vamos ler enquanto Ivone, acho que Ivone deu uma congeladinha, como ela já tinha combinado comigo, vamos ler então o 3, 2, o item 2, né, da questão 3. Venha o teu reino, que é o que vem em seguida. Esse reino, claro que nós sabemos que é o reino de Deus, né? Sem dúvida nenhuma. E quando Jesus coloca para nós todos essa oração e diz isso, venha o teu reino. Congelou, Ivone? Posso? Venha o teu reino significa o quê? Da humildade dele, para mostrar a todos nós que o reino era de Deus, que ele vinha de um reino que não era da terra, que era o reino de Deus. Ao interesse da nossa visão, no momento que Jesus esteve entre nós, era isso aí, era que ele se considerasse, a pergunta, né? Era que ele se ele se considerava rei, onde seria o reino dele? Era a pergunta que se fazia pelos poderosos da época, né? Para que desenrolasse a vida dele de uma maneira adequada ao que eles queriam. E Jesus, na sua inteligência e na sua humildade, no seu amor, na sua misericórdia, ele respondia dessa forma: venha o teu reino, não é o meu reino, ele não dizia meu, ele dizia teu, porque ele estava se referindo a Deus, que era o reino nosso e dele também. Ele não era o rei, ele não era o Deus, ele estava junto conosco, a oração era para nós, né? É para eu ler, Ivone, ou você? Está congelada ainda? Então vamos lá, vamos ler essa aí. Depois, quando a Ivone puder, ela termina. Venha o teu reino. Tá? Vai, Ivone, ou eu? Senhor, desde os homens leis plenas de sabedoria lhe dariam a felicidade, se eles as cumprissem. Olha só. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como fazem. Então, venha o teu reino, o reino de Deus chegando até nós, com certeza, essas situações difíceis que nós ainda nos encontramos, e que ainda parte de nós mesmos, né, das nossas atitudes, seriam muito mais suavizadas, seriam até, quem sabe, eliminadas, e com certeza ainda conseguiremos, né? O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Então, essa expressão do Pai Nosso, essa segunda expressão, significa que quando nós violarmos as leis divinas, violarmos as leis do reino de Deus, que foi colocada em nós, na nossa consciência, com certeza nós estaremos submetidos a essas situações difíceis que vivemos agora. E enquanto nós não conseguimos colocar dentro de nós, entendemos que as leis divinas estão para ser cumpridas por nós, nós teremos uma vida material da maneira que nós estamos vivendo agora, nesse mundo de provas e expiações, que graças a Deus estamos caminhando para a regeneração, para regenerar. Ainda existem essas situações difíceis por falta do nosso entendimento de compreender a lei divina, que está colocada dentro de nós, mandada pelo rei, que não era Jesus, e sim Deus, como ele se referia, e o reino de Deus, onde existia alguém que fez leis divinas
que foi colocada na nossa consciência, inclusive do nosso mestre. Então, ele respondia com humildade, né, com amor e com misericórdia por nós, através, se colocando diante de nós, em igualdade de sentimentos, de ações, como um ser material que foi com uma condição muito especial a nós, de magnetismo, né? De bondade, de amor. A superioridade dele estava aí, nessa forma. Aí diz o resto. Deixa ao bruto o instinto, que ele traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Então, olha a diferença. Deus deu ao ser mais brutos, e com certeza nós já vivemos essa situação, um instinto apenas. E ele se conformou com o instinto, em conviver com aquele instinto. Mas deu a nós a inteligência, o saber, o conhecimento, e colocou em nós, em todos os seres vivos, essa força divina, essa lei divina. E deu a nós uma condição superior, assim, entre aspas, mas que nós tivéssemos um entendimento melhor do que aquele que recebeu maquinalmente só o instinto e que se conformou. Então, cabe a nós usar a nossa inteligência, perceber a nossa condição de seres humanos inteligentes e com a centelha divina dentro da nossa consciência, mudarmos o nosso comportamento, não agir pelos nossos instintos, deixar o nosso sentimento de amor e de paz brotar em nós, nas nossas atitudes, que muitas vezes a gente age pelo instinto e não pelo raciocínio que foi nos dado, pelo amor. Aí cometemos ainda atrocidade, como nós estamos vendo até nossos dias, né? Ao homem, no entanto, além dos instintos, deixa a inteligência e a razão. Também lhe deixa a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. E é o que ele nos deu, o nosso Pai, o livre-arbítrio. Através da nossa inteligência, ainda nos deu o livre-arbítrio, que a gente pode discernir entre o bem e o mal e tomar a atitude conveniente, a nossa evolução, que nós possamos nos melhorar. Esse livre-arbítrio é muito importante, que a gente, porque é uma dádiva que nós recebemos, o direito e esse prêmio de escolher, através da nossa inteligência e do nosso amor, daqueles valores que nós temos dentro de nós, a atitude que temos que tomar em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso mundo, as nossas atitudes, e cada vez que sejam melhores do que, né, a que nós já aprendemos, cada dia vamos nos melhorar. Mas esse livre-arbítrio é nosso. Ele deixou que nós decidíssemos. Receberemos tudo de volta pelas nossas atitudes. Ninguém pode pretextar a ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se agravassem na consciência de cada um, sem distinção, de culto nem de nações. Se as violares, é porque as desprezam. Então, enquanto nós desprezamos as leis divinas, sabemos que ela está dentro de nós e não conseguimos colocar na prática, nós estamos sendo considerados seres que estamos desprezando essa coisa maravilhosa que foi colocada em nós, que são as leis divinas. Mas, com certeza, nós estamos aos poucos amadurecendo, né? Melhorando, e vamos encontrar ainda dentro de nós saber conviver com essas leis e praticá-las, né? Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá, então, a incredulidade. Todos se reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Diga-te, Senhor, se apressares o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduz ao caminho da verdade. Então, é só quando nós descobrimos e façamos dentro de nós essas leis divinas serem vividas por nós, né? Na nossa prática da vida, nas nossas atitudes, usando o nosso livre-arbítrio para isso, com raciocínio e inteligência que o nosso mestre nos passou, Jesus nos ensinou e Deus colocou dentro de nós. Então, daí, dessa forma, com certeza estaremos caminhando para a nossa melhora espiritual, para a melhora do nosso mundo, onde estivermos, seja onde for que nós estivermos,
que nós sabemos que somos espíritos em caminhada, né? Somos espíritos que, para toda a eternidade, nós vamos sempre aprender e sempre evoluir. Então, se não for agora, será na próxima, se não for na próxima, será na outra. E vamos juntando todas as nossas condições de conhecimento para colocar em prática na nossa vida futura, que teremos, não sabemos quantas ainda, mas tudo que pudermos fazer naquela encarnação que estivermos, nós estamos com certeza angariando, né? Colocando conteúdo para que tenhamos vidas mais equilibradas, mais equiparação com a bondade de Deus, chegando mais perto do nosso Criador, para que sejamos felizes, porque é esse o nosso destino, é esse o desejo do nosso Pai, que sejamos felizes. Para isso, colocou dentro de nós essas leis que só nos traz felicidade, quando nós conseguimos colocar em prática, né? Então, quando a gente colocar, com certeza teremos atingido a felicidade que tanto Deus quer para nós e Jesus veio nos ensinar, veio trazer esses conhecimentos. E deu a nós, importante lembrar que nosso Pai deu para nós a inteligência para que possamos saber decidir as coisas. Então, as orações que vêm sendo colocadas nesse capítulo, de maneira esmiuçada, para que a gente tenha um conhecimento da base do que nós vamos pedir, é para justamente nos ajudar a tirar do nosso coração o nosso melhor sentimento na hora que formos falar com o nosso Pai. Entendeu? Ivone já está aí, Ivone? Eu falo, você não responde. Já lê? Já pode? Eu peguei a sua frente porque você ficou mudinha aí, quietinha. Não, claro. Então tá, vamos para a terceira, né? Ou vai repetir a segunda, você que sabe. Eu falei, venha ter o reino. Vamos ao 3. 3. Tá difícil mesmo, tá? Vamos ler, então, o próximo, 3.3, tá? 3.3, né? Vai ler? Seja feita a sua vontade, né? Assim na terra como no céu. A obediência é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não deverá ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a sua vontade, Senhor, é obedecer às suas leis e se submeter aos seus propósitos divinos sem reclamar. O homem se submeterá a eles quando compreender que o Senhor é a fonte de toda sabedoria e que sem a sua participação nada se pode fazer. Então, fará a sua vontade na terra, como os eleitos já fazem no céu. Não é? Então, fazer a vontade do Pai, como coloca aqui, entendendo que tudo o que Deus quer é a nossa felicidade, é a nossa evolução. Né? A obediência a Deus, né, nós podemos comparar com uma obediência, né, dos pais, dos filhos para os pais, não é? Porque o desejo é o mesmo, né? O desejo que o pai tem com seus filhos é da felicidade, né? Que eles entendam a justiça, que tenham um caráter, que possa trilhar uma evolução de uma forma mais consciente, embora tendo lá os seus percalços, tropeçando, caindo, mas está sempre ali junto para dar a mão, para levantar, não é? Então, não é diferente dessa que Deus, que os pais pedem a seus filhos. A doutrina espírita também sempre coloca a importância da encarnação nesse sentido, de nos dar sempre a oportunidade de reparar, né, todos os equívocos que nós temos durante toda a encarnação diante da vida. E o mais importante, né, é o entendimento de que tudo, como você falou, de tudo que passamos são consequências das nossas atitudes, em nossos relacionamentos, nas escolhas que nós fazemos. Isso já é assim, um passo muito grande, uma forma de encarar as coisas que não acontecem de uma forma mais firme.
sabe? Porque aí a gente não culpa nada, não culpa a providência, não culpa, sabe, do que está acontecendo. Mesmo que eu faça, ah, meu Deus, eu acho que eu não fiz isso, eu não mereço isso. Mas em algum momento aconteceu. Então, que eu pare, né, e faça essa reflexão, né, que nós já entendemos que se Deus é justo, nós não vamos colocar essa culpa, né, Deus, da providência, né, nós vamos fazer, pelo menos fazer essa reflexão, sabe? Em que momento que eu fiz, sabe, como foi o meu relacionamento com determinada pessoa, que respostas eu dei que não deveria dar. Tem toda uma reflexão para que a gente possa fazer, para não ficar com aquela coisa pesada dentro da gente de que eu sou sofredora, que eu não mereço, não é? Então, nós temos esse entendimento e devemos aceitar, né? Aceitar, né? No caso, né? Como sempre fala, não é aceitar sentado, chorando, de braços cruzados, não é? É submeter à vontade de Deus, sem reclamar, mas fazendo essa reflexão, né? Buscando, isso eu não estou entendendo, eu não estou acreditando, não estou aceitando. Então, ao invés de usar, né, de reclamações ou de injustiça, vamos pedir que nos faça entender o que está acontecendo, que nos faça, que dê uma luz, dê uma clareza, que me dê uma sabedoria, que me dê um entendimento, né? Que eu não posso acreditar assim, em coisas diferentes, né? Eu não posso acreditar e sempre ficar falando que eu acredito que Deus é justo, que Deus e depois eu culpá-lo por alguma coisa que aconteceu. Se eu for culpar, então eu não acredito que ele seja justo, né? E se eu acho que ele é justo, eu não vou culpar. Então, o que eu tenho que fazer é buscar o entendimento, buscar, sabe, esclarecimentos, para que eu possa entender, dê essa sabedoria para entender, sem reclamar, sem... Porque já sabe em tudo da vida. Se a gente reclamar, né, a gente fica nessa e cada vez mais sofrendo, sem conseguir sair do lugar. Em tudo nós temos que ter essa reflexão dos nossos atos, onde nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. E isso é bom em todos os sentidos, né? Porque nós vamos estar sempre encarando as coisas como elas têm que ser, sem ficar maquiando, sem ficar me justificando. Então, ao invés, né, de eu me insurgir, né, contra Deus, eu quero que Ele me dê sabedoria, eu quero que o Senhor, né, eu quero conversar, né, o Senhor para me entender, ou para me explicar, me dar uma luz. E isso, sabe, quando nós paramos para fazer isso, é incrível como a luz vem. Alguma coisa aparece, uma luz surge, uma palavra aparece, alguém que você não vê, vem falar alguma coisa. Sabe, se nós observarmos isso, sempre tem um caminho nesse sentido. E por mais que nós estivermos passando por algum momento de dor, nós temos essa certeza de que é o momento. Né? Se for olhar para toda a nossa vida, de tudo que nós já passamos, são momentos que estão na nossa vida e que nós temos que passar. Né? Quantas coisas já passamos, eu vendo outras pessoas que já passaram e ainda tem Oi, Ivone, tá cortando um pouquinho teu áudio aí. O Eu queria... Alexandre, podia coisa de... comentar um pouco, aí depois ela volta, porque lá onde ela está difícil. Eu tenho um comentário a fazer, enquanto ela está tentando se reconectar, que essa passagem aí, né, faça-se a tua vontade, né, se na terra como no céu, me fez lembrar uma apresentação, uma palestra, né, do Geraldinho, né, do Geraldo Lemos Neto. Eu não sei se a Ivone está me ouvindo aí. E nessa apresentação conta um caos, né, de Chico Xavier. Ele é sobrinho neto de Chico Xavier, né? E aí ele conta que na década de 60, Chico e Valdo Vieira, né, médico, né, que até escreveu um livro, né, em parceria com o Chico, foram convidados... seguir, tá? Só um pouquinho, Ivone, só para contar só para ilustrar um pouco esse item que você está lendo aí, entendeu?
E aí, Claro. nesse caos aí que o Geraldinho contou, né? Tá até no YouTube, né? Até interessante quem puder ver, né? Essa apresentação, não sei se vocês já viram. E aí conta, né, essa passagem, né, que eles foram para um simpósio lá em Nova York, né, na década de 60. E aí, chegando lá, o Valdo Vieira acabou, né, tendo aí um convite, foi para Tóquio e deixou Chico lá sozinho, lá em Nova York, né, por um mês, né, pagou hotel para o Chico durante um mês e só uma refeição por dia, né, e aí Chico ficou na situação difícil lá, né, até chegou um ponto que acabou, né, esses 30 dias, o Valdo não voltou para buscar o Chico, né, e aí Chico, desesperado, saiu pela rua, né, já tinha terminado, ele, o que eu vou fazer? Acabou meu hospedagem, eu estou aqui em um país estrangeiro, falo muito pouco inglês, estou sem dinheiro, né, que eu tinha deixado pouco dinheiro com ele. Aí, nesse momento, né, ele faz uma oração, né, a Jesus, a Deus, e aí pedindo, né, faça-se a tua vontade, mas a minha vontade não é virar mendigo aqui nos Estados Unidos. Mas, se for esse o meu destino, né, que seja feita a tua vontade. E aí, nesse momento, aparece uma senhora muito rica, para de uma limusine em frente a ele e socorre o Chico, né? Achando que Chico fosse um mendigo, né? Ela está procurando um mendigo para ajudar, que ela fazia isso uma vez por ano, né? E aí o mendigo que ela escolheu foi quem, né? Providência divina, foi Chico Xavier. É E isso aí, aí, olha a vontade do pai, é muito e aí bacana, né? ele é socorrido, ela volta até o hotel, né? Paga 6 meses de hospedagem para ele, com 3 refeições por dia, e ele também consegue, né, negociando com o gerente do hotel, fazer uma ligação, né, aqui para o Brasil, e ele ligou para quem? Para o amigo dele aqui de Campos, né, Clóvis Tavares, né, que conseguiu mandar uma passagem para ele voltar para o Brasil, né? E aí a gente vê, né, a importância da prece, né, não só nos momentos de sufoco na vida da gente, como também nos momentos de alegria, né, para a gente sempre agradecer pelas bênçãos recebidas aí, né? E além dessa passagem, né, que é muito interessante, eu não sei se vocês conheciam, mas a gente lembra também, que esse com certeza todos conhecem, também da passagem do livro Nosso Lar, né? Em que quando André Luiz estava no umbral, né? Ele passou por muito sofrimento lá, cerca de 9 anos, e aí no momento que ele se recorda da oração e pede, né, a Deus, ele é socorrido, né, lá no umbral. Então, que a gente tenha sempre, né, esse sentido, né, isso, e ter o sentido, né, dessas orações para a gente fazer com fé, realmente, que ela tem um poder, tem uma energia muito grande. Quando a gente entrega, né, e pede que seja feita a vontade do pai, sempre a vontade dele é o melhor para nós, né? É o que a gente precisa, né? Mas é preciso que a gente deixe nosso orgulho de lado e deixe que ele decida, né? Que ele decida e aceite que seja decidido para nós. Então, é dessa forma. Bacana. Silvânia ainda está lá, congelado? Não, estou indo e voltando. Estou indo e Já virou voltando. picolézinho de chocolate? Pode seguir aí, Valquíria. É porque nós já Sumindo. terminamos, né? Até o 3 que Alexandre falou. Então, se agora alguém quiser falar mais alguma coisa, né? Dessa segunda e dessa terceira, que a segunda foi que eu falei, se você quiser que venha o teu N, colocar mais a tua opinião, que você ficou paradinha, eu fiquei nela, entendeu? Tá precisando de mais uma colocada aqui, se você tiver em condições aí. Vem o teu reino. Querido obreiro, nós rogamos sua luz. Tá tudo bem, Ivone? Tá. Você vai? Não, Valquíria, pode continuar. Tem hora que eu não escuto ninguém aí. Estou escutando vocês. Pois é, se alguém quiser Não, eu comentar. gostaria que você continuasse. Mas não, porque é só até aqui, é só até 3. Ouviu? A gente está ouvindo, sim, Podemos passar Valquíria. Eu em... acho que talvez ela esteja com dificuldade, né?
E aí, pessoal, eu queria estar colocando, se alguém quiser esclarecer alguma dúvida ou acrescentar alguma coisa, a gente aproveitar esses minutinhos aí do final para a gente acrescentar, né, comentar. Até pedir à mamãe aqui, ó, se ela quiser comentar alguma coisa, né? Muito bom, né? Pode sim. Então, tá bom. Luiz, quer comentar alguma coisa? Ajuda-me, por favor. Não. Pois confiado Então, gente, é isso aí, porque estão até aqui, até o terceiro, né? Terceiro item. É questão 3. Aqui está E- 3.1 a 3.4. Então, aí eu queria propor a quem pudesse e gostasse, quisesse, comentasse um pouco desse 2, venha o teu reino, que foi o que eu comentei, aguardando a chegada de Ivone. Então, como ela já comentou o 3, se alguém quisesse comentar, venha o teu reino, seria melhor dar uma recordada nessa, ainda mais uma reforçada nessa questão 2, venha o teu reino. Valquíria, eu já assisti uma pregação uma vez, né, também na época lá que eu frequentava a Escola de Jesus Cristo, né, onde o palestrante, né, que era o Rubim, né, Rubens Fernandes, ele explicava, né, cada passo da oração do Pai Nosso. Eu sempre me lembro dessa explicação dele, quando ele falava esse venha a nós, né, o reino, como a gente ora, né? Então, assim, quando a gente pede isso, a gente está pedindo, né, que venha a justiça de Deus na nossa vida, né? Então, é um compromisso muito grande, é uma responsabilidade muito grande que a gente assume ao pedir isso, né? Então, a gente, quando a gente pedir, né, venha a nós, né, que estamos encarnados, o reino de Deus em nossa vida, com Que o toda a reino sua dele é justiça, justo, com toda a né? sua... Ele é justo, ele é onipresente, onisciente, né? Ele é infinito em bondade, em perfeição, mas é uma responsabilidade, né? Que às vezes a gente quer que o reino de Deus venha até a gente, mas a gente não vai, a gente não tem atitude, a gente não tem vontade para ir até ele, né? Para abrir essa porta para que Jesus entre na nossa casa. Isso, A gente quer que Deus venha, né? A gente quer que o reino de Deus não é ainda desse mundo, né? Mas que esse reino venha, né? É um chamamento que a gente faz. Para começar o caminho, né? Nossa caminhada, começar a nossa caminhada para a chegada ao reino de Deus, né? Exatamente, né? Que a gente possa ter condição, a gente possa transformar as nossas ações para que a gente seja digno, né, de acessar, de estar nesse reino, né, de Deus, de estar... Porque, na verdade, né, o reino de Deus é tudo isso, desde os mundos primitivos, né, os mundos de expiação e prova, regeneração, os mundos superiores, todos eles fazem parte do reino de Deus, né? O universo, né? Quem sabe a gente entende pouco o reino de Deus, como Jesus mesmo falou, na casa do Pai há muitas moradas. Ele quis dizer isso, né? Que todas essas moradas, todos esses... Só que naquela época ele não podia, né, falar de planetas, de universo, de galáxias, sistema solar, porque as pessoas não tinham esse entendimento, né? A ciência ainda não tinha avançado, né, para comprovar essas coisas. Hoje a gente já sabe. A gente já sabe, né, que o universo é infinito, está sempre em expansão, né? Ainda há teorias de multiverso, né, que existe mais de um universo. Você vê, são coisas que, aos poucos, né, de acordo com o crescimento intelectual da humanidade, a gente vai tendo condição de assimilar essas verdades universais, né? É só uma pontinha que a gente está começando a enxergar. Verdade. Então, que a gente aproveite, né, tanto esse desenvolvimento intelectual, né, científico, para também desenvolver o lado moral nosso, né? Para que esse reino de Deus, em sua plenitude, ele possa vir até a gente e a gente ir até ele, né? Porque tem que ser um encontro, né? Com esse reino aí. Então, é muito importante mesmo a gente fazer essa reflexão sobre essa oração que era tão rica, né, em significados. Cada verso, cada palavra dessa oração, ela tem uma riqueza muito grande, né? Que a gente possa meditar
E na medida que a gente medite, né, sobre o Pai Nosso, que a gente, quando a gente fizer o Pai Nosso, que a gente vai ter muito mais compreensão, a nossa Isso aí. oração vai ser muito mais ouvida, muito mais força e fé, né? Eu Com acho que é certeza. isso. É isso mesmo. Então, meus irmãos, eu acho que Ivone ainda não está podendo voltar, e mesmo de qualquer maneira, já estamos também na nossa hora, né, Alexandre? Então, eu gostaria de passar para a Valéria, para ela encerrar a reunião, escolher quem vai fazer a prece final, porque já comentamos, né, sobre o assunto. Ou se Ivone já tiver em condições de ser ouvida, que ela dê o seu toque final aí. Viu, A Valéria? Ivone caiu, querida. Caiu de vez, Caiu de vez. caiu de vez, caiu no sono. Caiu. Então, É. querida, eu vou pedir então ao Alexandre para fazer a nossa prece de encerramento e agradecer muito a presença de todos, a participação. É um assunto bastante importante, a gente aprender a orar, né? Aprender a se comunicar com Deus, como diria, Isso, Valéria, né? com certeza. Né? Porque a gente precisa aprender a se comunicar com ele. Não é como você sempre diz, nada de fazer barganha, nada de coisa. Vamos fazer ele um participante ativo de nossas vidas. Com certeza. Não fazer barulho, nada disso, que ele não é surdo, não precisa gritaria, não precisa nada. Então, vamos lá, né? Então, meus irmãos, que a gente possa, então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, para agradecer, né, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, conectados a Ele, né, nesse começo de semana, agradecendo por tantas e tantas bênçãos que a gente recebe, tanta proteção, agradecendo a toda a espiritualidade amiga e protetora do nosso Divino Espírito Santo, aos benfeitores espirituais, agradecendo também a Allan Kardec por esse trabalho tão importante em nossas vidas, que nos trouxe, né, através da codificação do Espiritismo. Que a gente também possa transformar esse conhecimento, essas bênçãos, em mudança, em reflexão e mudança das nossas atitudes. Que a gente colocar em prática para que a gente possa sempre abandonar esse homem velho, esse homem ainda instintivo que habita dentro da gente. Então, graças a Deus por essa oportunidade. Pedimos também proteção a todos que não puderam comparecer, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, as pessoas que estão também em sofrimento, né? Nossos irmãos que estão passando por doença, né? Que eles sejam protegidos, né? Pela falange do Dr. Bezerra de Menezes. Enfim, Senhor, nos dê força e coragem para trilhar a nossa caminhada nessa encarnação e nas que se seguem, ainda que são infinitas. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Muito Graças bom, a Alexandre. Deus. A prece Muito do bom, coração. meus queridos. Boa Uma noite. excelente noite para todos. Boa Até noite. quarta-feira. Se Deus quiser. Valéria, pessoal, Oi. eu só aproveito, né, para ressaltar aí, eu, antes um pouquinho de iniciar a reunião dessa noite, eu coloquei lá nos grupos, né, da diretoria, no grupo dos amigos, né, no grupo dos palestrantes, um edital de convocação para a nossa eleição e posse da nova diretoria, né, do Divino, que vai ser no dia 30 agora de novembro. A gente tem uma reunião. Então, todos os participantes, os contribuintes, né, as pessoas que estão aí fazendo parte da diretoria e os sócios contribuintes do Divino, que possam estar presentes, né, uma reunião virtual através do Zoom, né? A gente vai passar aí no dia lá o link, né? A primeira convocação às 18h30 e a segunda convocação às 19 horas do dia 30 de novembro, daqui a 15 dias, né? Vai ser numa terça-feira.
Então, é só para poder ressaltar isso, né, que eu coloquei lá o edital. É uma formalidade, né, o Luiz, né, a gente sabe disso. Da outra vez foi até o Luiz que fez, agora a Alessandra fez e eu, né, o Luiz revisou junto comigo esse edital. É uma formalidade que a gente sabe, né, que a cada 3 anos a lei exige, né, que as entidades, né, todas né, os grupos espíritas, as igrejas, enfim, façam, né, essa eleição, entendeu? Então, é só para divulgar isso aí para vocês, e mais para frente a gente torna aí a divulgar para que todos possam participar, né? Porque faz parte, né? É uma exigência, mas é a democracia também que deve sempre prevalecer, né? Em todas as agremiações humanas aí, né? Todas as casas, tudo. Tá bom, pessoal? Só esse lembrete aí. Obrigada, meu filho. Deus te dê Valeu, boa saúde. noite. Obrigada. Boa noite. Boa Nossa. noite. Boa noite. Até a próxima. Até Boa quarta. noite. Até Tá, quarta. se Deus quiser. Beijo grande para todos. Tchau, tchau. E com mais fé no coração.